Fala galera, beleza? Alberto Monteiro aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre um assunto bem interessante, que inclusive é inerente a boa parte das aplicações, que no caso é o tratamento de erros nas aplicações na camada de negócio. E nesse vídeo aqui vai ter um cara em foco aqui, vai ter um protagonista, que é um pacote Nugget aqui. Esse cara é chamado Operation Result e ele vem facilitando bastante a nossa vida durante as aplicações que eu venho trabalhando. Esse pacote, na verdade, é uma criação do meu time, né? Que a gente decidiu colaborar aí com a comunidade e deixar ele público. E, enfim, quem tiver vontade de utilizar ele, fica à vontade. Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco de como ele funciona e o porquê que ele vem facilitando bastante o nosso trabalho. Aqui, nada mais nada menos, é uma aplicação de recados aqui, onde eu posso adicionar e remover recados aqui. Aqui, no caso, tem esse recado, posso adicionar, listar eles aqui. A parte de remover ainda não está implementada, a gente pode implementar nesse vídeo aqui. E, enfim, vamos lá aqui visualizar como é que funciona esse result. Vamos primeiro ver quem é esse cara. Esse cara ele está dentro desse pacote aqui, Divino Operation Result. Então a gente batizou esse cara de Operation Result. E a intenção dele é de fato dar um resultado de uma determinada operação. E aqui, como vocês podem ver, eu estou utilizando o Mediator para poder fazer o desacoplamento entre a minha camada de receber, no caso aqui a minha camada web, que vai receber o input do usuário, e quem vai executar, no segundo caso, seria a camada de core aqui. E aqui a gente tem de fato, que a gente consegue ver a utilização do nosso Operation Result. Como vocês sabem, né, o Mediator ele pede que você faça com que seus requests implementem essa interface request e, se for o caso, dizer qual tipo de retorno esses requests vão ter, né? E aí, no caso, a gente está utilizando o result aqui, como eu falei, né, do Operation Result, que ele também engloba aqui de fato o resultado que vai ter. O result tem tanto uma versão genérica como uma não genérica. Então, por exemplo, eu tenho aqui a versão não genérica para o criar recado, porque no criar recado eu não vou retornar nada. Eu só quero saber se a ação deu certo ou não deu certo. Já a ação de recados, eu de fato quero obter os recados, então por isso que eu estou obtendo aqui o iQueryable dos view modos de recado. E aí, quando chega lá no construtor, eu mando aqui para o Mediator. O Mediator vai lá mandar por todo o ciclo de vida dele e vai devolver aqui. E aí, quem está chegando aqui, de fato, é o Operation Result, que tem dentro dele, no caso, o nosso iQueryable ViewModel. Então aqui eu já estou utilizando uma sintaxe de Switch Expression, né, que veio nas últimas versões do C Sharp. E o Operation Result ele tem três valores quando ele é genérico, que é se deu certo, o valor e o erro. E a outra versão, que é a não genérica, que tem só a informação de se deu certo ou não e o erro. E esse Operation Result ele já tem uma forma de você fazer a destruição dele para já te dar os três valores. Então, como você pode ver aqui, essa sintaxe aqui, eu estou fazendo o pattern match aqui, eu estou verificando se o Operation Result, o valor dele é success. Então, se ele for success, aqui eu vou pegar o valor do resultado. O valor do erro não me interessa, porque enfim, a operação deu certo, então não vai ter erro. E aí simplesmente defino que eu vou fazer um OK aqui. Mas caso não seja true, vai ser false, então eu posso descartar esses primeiros dois valores, porque, enfim, não quero saber do falso e também não quero saber do resultado, porque não vai ter, já que uma vez que o processo deu erro. Mas eu quero o erro para mim me importa. E eu passo aqui para o método tratar erro, que vai saber escolher de fato qual action result deve ser retornado. Aqui para o criar recado também a gente tem o mesmo processo semelhante, só que agora com o Operation Result não genérico, e aí por isso que a gente faz o tratamento só com dois valores, se deu certo ou não, e o erro aqui. Eu poderia ter uma outra, fazer isso aqui de outra forma, mas eu confesso que gosto bastante dessas novas versões do C Sharp aí, que tem dado essa facilidade aqui de escrever, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que poderia ficar isso aqui em outro formato. Então eu vou aqui chamar result. Por enquanto eu vou botar o result aqui.
e depois a gente vê o que pode acontecer. Então tá aqui o result. Quando eu acesso o result aqui, basicamente eu tenho essas três informações aqui principais. A exception, que é o erro que de fato aconteceu, a informação que se deu certo ou não e o valor que ele guarda. Para o outro, ele não vai ter o value, ele só tem exception e success. E aí você vai utilizar da forma que for necessário. Então eu poderia fazer um if aqui e verificar se esse cara é success ou não, ou eu posso usar a abordagem de fazer a destruição dele dessa forma aqui, success, result e error. Então isso aqui é outra forma da gente trabalhar, então ele já implementa a parte de destrução. Eu conseguiria fazer esses dados, essas verificações aqui. Agora a sintaxe não está funcionando porque eu já estou destruindo aqui, né? Então, enfim, esse result aqui já agora não é mais um result, na verdade ele de fato já é o queryable aqui. Então isso aqui não faz sentido. Então vou voltar aqui para a sintaxe original. E agora a gente vai ver um pouco de como é o uso dele por quem for de fato retornar ele. Então aqui a gente tem duas versões aqui, o obter recados e o criar recados. E aqui, por exemplo, para o result que é genérico, eu simplesmente faço result.success e aí devolvo aqui qual é o resultado daquele cara. Então isso aqui automaticamente já diz que vai ser um sucesso e vai dizer qual é o valor daquele resultado. Tem esse task aqui, porque no caso o mediator pede para que todos os caras retornem um task, então esse task aqui é só para englobar o result, mas se eu não quisesse fazer isso aqui, eu poderia simplesmente usar dessa maneira, task.fromResult, dessa maneira aqui, enfim, de fato o que o stask faz é só isso, ele engloba o cara dentro de um fromResult, mas eu acho que isso aqui fica de forma bem legal. Na próxima versão a gente vai omitir essa necessidade aqui, a gente vai fazer o uso, na verdade acho que na próxima versão a gente vai omitir o uso desse restask aqui, a gente vai fazer uma versão que tenha operadores implícitos de conversão para poder fazer isso aqui de forma suave. E aqui a gente vai fazer também verificar como foi a parte do criar recado. Cadê? Criar recado aqui. Aqui ele faz a operação com banco de dados, adiciona, cria, enfim, e depois retorna o sucesso aqui. No caso, como é um result não genérico, ele simplesmente não tem necessidade de receber nenhuma coisa como argumento. E onde é que fica a questão dos erros? Como você pode ver, a parte de criar recado aqui não tem nenhuma parte que está fazendo a validação. Essa validação acontece por meio de um pipeline dentro do mediator, então eu tenho esse validation pipeline aqui. E aqui eu estou utilizando aqui o Fluent Validation para poder fazer essa validação. Então ele vai fazer a verificação se esse comando está válido. Se estiver válido, pode seguir para frente. Mas caso não esteja válido, ele vai fazer uma série de tratativas aqui. Basicamente essas tratativas é para verificar se o Operation Result é genérico ou não e aí devolver ele da forma correta. Mas aqui a gente pode ver basicamente o tipo, ele em uso aqui, então eu tenho aqui result.error, passando a exception que está sendo criada, mas aqui eu não estou lançando a exception, então eu não estou fazendo esse throw. Não existe essa chamada throw aqui que vai de fato causar uma degradação de performance na sua aplicação. Aqui simplesmente eu estou utilizando classes que herdam de exception, mas só por uma conveniência em um determinado ponto onde vocês vão entender isso aqui. Então, por exemplo, isso aqui é uma classe que vai indicar que o modelo está inválido. Eu vou receber aqui os erros e passar a guardar nessa propriedade e já digo que a mensagem aqui é de dado inválido. E, obviamente, herda de exception aqui. Então, não existe nenhuma degradação de performance em simplesmente instanciar esse novo objeto que é de uma hierarquia de exception. É um instanciamento normal. O throw ali é que de fato ia fazer com que a aplicação tivesse um pouco de degradação da performance. Então sim, aqui não é simplesmente mais uma classe normal, mais uma instância normal, como qualquer outra que você utilize no seu dia a dia. Caso ele não seja genérico, caso ele seja genérico, então eu vou passar por esse outro approach aqui. Então eu preciso trabalhar com um pouquinho de reflection aqui, mas enfim, esse aqui é um código que eu não mexo mais.
uma vez feito, está pronto. E, enfim, tem funcionado aqui. E aí esse cara aqui é o que faz a validação. Então, por exemplo, não chega nem a executar a parte de criar recado. Quando a validação não ocorre com falha, ela não chega nem a chamar esse cara aqui. Isso aqui é algo que o mediator já me entrega. Então não tem relação com o operation result. E aqui, bom, devolve o operation result, vai chegar lá no controller, o success vai ser false e aí ele vai entrar naquele método de tratar o erro. Então, se a gente voltar aqui na parte do controller, a gente vê que ele tem o tratar erro aqui, e o tratar erro vai fazer o seguinte: o erro que foi recebido é do tipo modelo invalid exception? Se for, eu vou passar um bad request e passo os erros aqui para esse bad request. Caso não for, caso seja qualquer outra exception, aí eu vou devolver aqui um erro 500 e fazer o log aqui, que no caso simplesmente fazendo um console log aqui para fins didáticos. Mas aí você pode enriquecer o seu processo da maneira que você quiser. E o interessante dessa forma que fica aqui é que meu modelo ele fica aware, ele fica sem necessidade de conhecer detalhes de implementação HTTP, porque enfim eu posso nem estar utilizando HTTP, eu posso estar utilizando outro tipo de protocolo aqui para poder executar meus processos. Eu posso estar executando um processo na fila, enfim, e não vai ter bad request, nem ok, nem nada. E meu modelo não tem essa necessidade de saber que vai devolver um 200, um 400, um 500, enfim. O meu negócio não tem essa necessidade de saber disso. Mas ele cria, de fato, classes que representam erros que são coerentes com o que ele está fazendo. E aí, quem precisar converter isso aí, que converte da melhor maneira. No caso aqui, a camada web está convertendo dessa forma aqui. Se você estivesse usando ali outra camada, você converteria da maneira que for necessário. E aí, por que o uso da exception foi interessante? Agora eu vou mostrar outro pipeline que a gente tem no Mediator. E aqui, esse pipeline ele faz um try catch global a partir desse processo aqui. Então, o Mediator vai mandar o request, ele vai passar por aqui, depois vai para a parte de validação, depois vem para o handler que for necessário. E aí, se der algum erro, tanto aqui na parte de validação ou no outro handler, algum exception que eu não tratei, por exemplo, se o banco ficou fora do ar e eu não estou tratando aqui, enfim, porque você não está vendo nenhum try catch aqui. Quem vai receber esse catch, essa exceção, vai ser esse cara aqui, e aí ele também está fazendo a verificação. O result é genérico ou não é? Se não for genérico, simplesmente retorna ele dessa maneira, se não, eu crio aqui ele da forma genérica. E aí devolvo. E foi nesse ponto aqui que a gente viu que ficou bem interessante utilizar a exception, porque eu não precisava ficar convertendo as classes de erro para um para outro, pegar essa exception, converter em outra coisa. Não, simplesmente uso aqui veio, enfim, quem precisar tratar, trata da forma como for necessário. E como meu modelo, meu domínio aqui tem exceções que são coerentes para ele, lá na nossa camada mais externa, eu faço esse tratamento de forma coerente. Se for um modelo, uma exception aqui de domínio, de negócio, eu vou tratar de um jeito. Se não, eu vou retornar erro 500 e aqui, inclusive, não estou nem retornando nenhuma informação da exception. Eu estou só dizendo que aconteceu um erro 500. Então, estou privando o usuário de receber informações, inclusive em relação à minha infraestrutura, qualquer coisa assim. Então, se fosse um erro de banco de dados, o cara só simplesmente vai receber status code 500 sem mais nenhuma informação. Então, cabe ao meu log aqui dar essa informação e eu, como desenvolvedor, e verificar depois isso aí para poder fazer a correção. E dessa forma, eu consigo deixar totalmente desacoplado. Meu domínio não precisa conhecer detalhes sobre HTTP, se vai retornar 200, 400, 500, enfim, fica tudo a critério do consumidor consumir isso aí e tratar da melhor forma. E aí, toda a parte de validação, de tratamento de exceção, fica bem coerente, bem igual de fazer um com o outro. Eu simplesmente crio uma exceção, passo ela aqui, ou se for uma exception que veio oriundo de um try catch, de um throw, eu consigo tratar e o meu operation result vai conseguir englobar todos esses caras. Então eu trabalho ele sempre da mesma forma, não preciso ficar criando formas diferentes de trabalhar. Então ele se mantém num padrão. Isso é bem interessante, vem poupado a gente nos meus últimos projetos
escrever bastante código em relação a essa questão aqui. E, de fato, como isso aqui é uma classe, por mais que herde de exception, você pode criar a classe que você bem quiser, contanto que herde de exception, e você pode enriquecer ela da forma que você quiser. Você não fica preso, por exemplo, a um string, onde você pode passar só dados limitados ali. Você tem a riqueza aqui de uma classe para trabalhar da forma que a sua aplicação necessita. Bom, basicamente era isso, galera, que eu tinha para dizer para vocês sobre esse tratamento, sobre o uso do Operation Result, né? Aqui você pode obter ele por esse pacote. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Vou ter o maior prazer em responder aqui. E espero que possa ter ajudado a forma como você tem pensado em fazer o tratamento de erros dentro das suas aplicações, sejam erros oriundos de forma consciente, então como por exemplo esse erro de validação, mas sejam erros oriundos de uma exceção que você não esperava, uma exceção de fato, e aí você escolhe a forma mais adequada de fazer o tratamento desse carinha. Além disso, utilizar os recursos da linguagem, os recursos que permitem uma facilidade de escrever código. Então, cara, usar pattern match aqui facilita bastante. Inclusive, se eu quisesse, eu poderia criar um método send que iria englobar todo isso aqui. Então, fazer o reuso disso aqui iria ser bem fácil. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado. E aí a gente se vê no próximo vídeo.